Que Jesus, o Mestre, mais uma vez, seja a todos nós inspiração e bênçãos e que seus ensinamentos sempre renovem a nossa alegria de viver. Na década de 1990, nós vamos encontrar o presidente de então dos Estados Unidos da América, George Bush, declarando que aquela seria a década do cérebro. Com essa declaração e com os investimentos necessários, ampliaram-se ou aprimoraram-se aquelas primeiras conquistas em torno da análise cerebral que haviam sido iniciadas basicamente entre a década de 1950 e 1970, quando perceberam que havia uma forma de nós lidarmos com os aspectos cerebrais, inicialmente buscando compreender a estrutura dos chamados aminoácidos, que nada mais são do que um sistema de transporte, digamos assim. A partir então desse aprimoramento das pesquisas, começou-se a ampliar a conquista em torno da nossa capacidade cerebral e a nossa capacidade, por exemplo, de gerarmos os chamados neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos nada mais são do que os agentes que estabelecem a transmissão de informação de um neurônio, que é a nossa célula cerebral, para outro neurônio. E descobriram então, os eminentes pesquisadores, que havia entre pouco mais de 60 neurotransmissores, 3 deles, que são catalogados como sendo a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, como sendo aqueles que, na sua falha, digamos assim, da movimentação neuronal, eles acabam criando o que hoje nós conhecemos como o fenômeno da depressão. Mas a depressão, na verdade, não é um fenômeno da atualidade, muito ao contrário. No século V antes de Jesus, nós vamos encontrar, por exemplo, Hipócrates, que estudava profundamente uma das suas pacientes, que era dotada de uma tristeza muito profunda. E com essa tristeza, ela acabava, de certa forma, dilapidando a sua vida em uma série de sintomas secundários. A partir de então, ele começou a perceber que havia outras tantas pessoas que eram portadoras dessa tristeza, mas não era uma tristeza comum, era uma tristeza profunda e que ele acabou dando nome, então, naquela ocasião, de melancolia. Essa melancolia, ou essa nossa tristeza profunda, acabou gerando uma série de buscas em torno do seu significado ao longo do desenvolvimento social ou sociológico da nossa humanidade. Nós vamos encontrar, até na época de Jesus, se remontarmos um pouco o tempo, um pouquinho atrás, nessa época vamos encontrar 2 casos que são notoriamente conhecidos como a ação de um processo depressivo. Por exemplo, se nós olharmos Simão Barjonas, quando ele, naquela ocasião em que Jesus foi levado pelos soldados do Sinédrio, e foi depois levado a Herodes Antipas e voltou ao Sinédrio e tudo mais, Pedro teve a, digamos, oportunidade, um tanto quanto infeliz, como Jesus já havia previsto, de negá-lo, e por 3 vezes. E veja que o Evangelho é extraordinário nesse ponto, nesse momento. Porque quando Simão Barjonas nega Jesus pela 3ª vez, o Evangelho de Lucas narra que, sob o olhar complacente de Jesus, Simão chora copiosamente. Chorar copiosamente é uma das formas de nós apresentarmos uma depressão. Outro conhecido e notório participante do Colégio Apostólico de Jesus, trata-se de Judas de Queriote, da cidade de Queriote, na Judéia, porque depois daquele momento em que ele vendeu, entre aspas, Jesus pelas famosas 30 moedas de prata, ele foi acometido por uma depressão tão profunda que levou à situação mais incômoda ou mais lamentável do processo depressivo, que é o suicídio. Então a depressão não é um fenômeno da atualidade, muito pelo contrário. Mas esses estudos acabaram redundando lá por volta do ano de 1899, o início do século XX, um psiquiatra de origem alemã, Emil Kraepelin, a estudar com mais profundidade a fenomenologia, e num primeiro instante ele a chamou de loucura maníaco-depressiva. A mania, na verdade, é o momento da exaltação, e a depressão é o momento da tristeza, ou seja, ela tem uma
um contexto que nós chamamos hoje de bipolar. Pouco depois, aprimorando seus estudos em torno da depressão, ele decretou que, na verdade, a palavra loucura talvez não coubesse, então passou a chamá-la de psicose maníaco-depressiva. A psicose é, diante das circunstâncias patológicas, digamos assim, do nosso ser psicológico, o ponto mais alto, o cume de toda a nossa impossibilidade de resolver a problemática da depressão. Então, hoje, observando-se com mais cuidado e com mais carinho essa fenomenologia, trata-se do chamado transtorno da afetividade ou transtorno de humor. Esse transtorno de afetividade ou transtorno de humor é hoje conhecido por alguns pesquisadores como tendo 8 vertentes, por outros dizem que são somente 7. Desde a depressão da maníaca depressiva, desde a depressão pós-parto, a depressão que nós temos de uma série de vinculações, uma que particularmente nos chama a atenção do ponto de vista odierno, ou seja, da atualidade, principalmente nos países onde há um inverno muito profundo. Nesses países, os dias, ou seja, o período de insolação, costuma ser às vezes de até 4 horas. E isso faz com que as pessoas se tornem profundamente depressivas. Alguns desses pesquisadores, eles torcem, entre aspas, para que o inverno não se prolongue além do necessário, porque o número de suicídios se amplia de uma forma gigantesca. Então, esse tipo de depressão é chamada depressão reativa, o que equivale a dizer que é uma reação do ponto de vista emocional que nós temos diante de uma situação a qual nós não gostaríamos muito de estar vivenciando. Pois bem, nesse período em que nós estamos vivenciando na atualidade, esse chamado isolamento social, essa forma dessa pandemia que se expande, que nos incomoda profundamente, nós vamos encontrar, pelo relato que é feito diariamente por diversas pessoas, que muitos de nós nos encontramos diante dessa perspectiva da chamada depressão reativa. E além das causas do isolamento social, porque imagina, nós vivemos uma vida com certa complexidade. Nós temos as nossas atividades do trabalho, nós temos nossas atividades junto aos familiares, junto aos amigos, vamos às academias, vamos às casas espíritas, vamos às igrejas de uma forma geral, e nos sentimos hoje completamente tolhidos dessa possibilidade. Então gera-nos uma certa ou até profunda tristeza que nos leva então a esse tipo de depressão. Esse tipo de depressão acaba sendo gerado na atualidade por um fenômeno que faz parte da nossa vida atual, chama-se convivência. A convivência é um dos aspectos mais extraordinários. Nessa obra nova que Joana de Ângeles acabou de lançar, que chama-se Vidas Vazias, ela tem um capítulo completo falando a respeito da convivência. E ela diz que constitui um dos desafios mais significativos das nossas vidas, exatamente por ser gerado por uma série de complexidades. E nesses tempos de isolamento social, mas que nos leva a uma espécie de confrontamento pessoal diante da necessidade dessa convivência, nós passamos por uma série de dificuldades. Se nós analisarmos do ponto de vista social, o nosso comportamento é muito diferente. Não existe um comportamento como existem alguns remédios do ponto de vista genérico. Não. O nosso comportamento nunca é genérico. Cada um de nós encontra-se em uma fase evolutiva. É assim, faz parte do nosso processo de aprendizado. E dissemos dias atrás que todos nós estamos envolvidos como sendo eternos aprendizes da vida. E nesse processo do aprendizado, nós nos encontramos naquilo que pode se determinar como sendo o maior laboratório da vida de que se tem notícia, os nossos lares, as nossas famílias. Perguntaram a Allan Kardec o que é que significava, na questão 775 do Livro dos Espíritos, caso houvesse uma dissolução da família. E a resposta dos Espíritos é fascinante. Dizia que seria ali
o início da recrudescência do egoísmo, porque é na família que nós conseguimos, de fato, elucidarmos uma série de fatores que fazem parte do conteúdo das nossas necessidades, podemos dizer, do ponto de vista evolutivo. Quando nós falamos, então, em depressão, equivale a dizer que nós estamos falando em tristeza. Esses dias em casa, isolamento social, pelo menos parcialmente, em alguns dias, nós fomos levados a buscar, colocar alguns de nossos livros em uma certa ordem, já que havia um pouquinho de bagunça que foram acontecendo ao largo de alguns anos. Eu me deparei com uma coleção de livros do Richard Simonetti, um escritor espírita, palestrante espírita, que quando eu comecei a nossa tarefa dentro do espiritismo, pelo fato dele ter uma linguagem relativamente simples, uma linguagem que não era rebuscada, vamos dizer assim, compramos uma série deles. E um deles me chamou muita atenção, diante de quase 30 volumes que existem lá. O livro chama-se Um Jeito de Ser Feliz. Não sei por que ele me chamou a atenção inicialmente. Porém, quando eu abri o livro, na primeira página havia uma dedicatória. Eu havia ganhado aquele livro de quem se tornaria uma grande irmã. Ela dizia assim, que você sempre encontre um jeito de ser feliz. Vera Mene. Isso data do ano de 1998, faz bastante tempo. Mas nessa obra, Um Jeito de Ser Feliz, o Richard Simonetti trata de um aspecto que ele mesmo denomina de algumas elucidações a respeito da quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e das consolações. E ele leva em consideração esse aspecto da nossa convivência diária. Então ele diz que quando nós estivermos envolvidos por essa convivência, por uma tristeza que ela possa acarretar, que nós devemos nos recordar de uma certa ginástica que ela pode ser feita dentro dos nossos próprios lares. E essa ginástica começa ou se inicia pelo perdão, se estende através da tolerância, se expande ainda mais através da atenção e amplia-se de uma forma extraordinária através do respeito e da renúncia. Porque ele diz que o perdão é um grande treino que nós fazemos para a compreensão. Porque se nós compreendermos que o nosso próximo, aquele que convive junto de nós, padece de certas circunstâncias que nós podemos chamar de negatividades, elas nada mais são do que as mesmas que nós também padecemos, faz parte da nossa estruturação. A tolerância, por sua vez, vem a ser um treino da aceitação. Aceitar o próximo como ele é, porque ele é muito parecido com nós mesmos. A terceira proposta, que fala a respeito da atenção, é um treino para o diálogo, porque nós vemos que hoje as pessoas conversamos muito pouco nos nossos lares, com os nossos familiares. Então, hoje percebe-se que pessoas dialogam com o celular, mas não conversam entre si. Pessoas lado a lado no mesmo sofá, às vezes trocam mensagens pelo celular. É quase um horror. Essa é uma verdadeira pandemia de falta de coletivismo, de coletividade. A quarta proposta é, de fato, quando nós falamos a respeito do respeito propriamente dito, porque é um treino da educação. Porque nós temos que ser educados. Nós temos que ter, não a educação formal, mas aquela que Allan Kardec chamava educação moral, aquela que faz com que nós sejamos homens e mulheres de bem. E a quinta delas, a última, é a renúncia, que é um grande treino da doação. E a doação nada mais é do que a bandeira extraordinária do Espiritismo, que fala que fora da caridade não há salvação. E a doação é uma forma de caridade extraordinária. Não só a doação de coisas, a doação de gêneros alimentícios, não. A doação de si. Irmã Dulce certa vez disse que para dar de si tem que doer em si. É a nossa renúncia. Nossa renúncia. Então, que nesses momentos que estamos passando, de sérias e diversas dificuldades, possamos ser aquele que pratica um pouco mais do amor, um pouco mais da paz, um pouco mais de dar-se de si mesmo. Então que Jesus, esse que compadeceu com profunda compaixão e misericórdia de todos nós,
possa prosseguir através dos seus ensinamentos, nos concedendo momentos de muita ternura e de muita paz. São os nossos votos a todos.